Boa noite! Deixa eu colocar aqui o tema da live. Reganho de peso. Show de bola! Sextou, gente! Sextou com S de sucesso! Boa noite! Gente do céu, tanto que eu trabalhei hoje! Meu Deus! Não deu tempo de parar, não. Parei agora. Se vocês forem ver, eu tava até jantando aqui no consultório antes da live. E curtindo uma vibe, né? Curtindo uma música, porque aqui do lado tá tendo, eu mostrei nos stories, né? Tá tendo na praça aqui não sei o que. Tá tendo alguma coisa aqui que tá tocando uma música, mas tá boa a música, gente. Tá boa, não tô nem reclamando da música. Boa noite! Hoje o tema é, show de bola! Hoje o tema é reganho de peso pós-bariátrica. Quero ver corações, porque só está aqui as pessoas muito comprometidas. Porque sextou com a Nutri, sextou com esse de sucesso. Amém, Ana Cristina, que bom que você gostou. Espero que tenha ajudado, de fato, de alguma maneira. Espero, fico muito feliz. Não é à toa que eu tô aqui agora. Eu adoro fazer live, gente. Adoro fazer live. Bom, a minha secretária hoje tava numa correria também, porque a gente tá organizando um evento presencial. E, coitada, hoje era dia de checkpoint também com as meninas do curso do Body Maps, que a gente faz um check-in semanal com o pessoal do curso, né? Então, assim, a pobre da minha secretária tava até as tampas hoje. Mas a culpa é minha, viu? Eu que tava dando muito trabalho pra ela. Senhor, e eu também. Gente do céu. Eu gosto de trabalhar, viu? Mas eu tava torcendo pra chegar a sexta-feira, o sábado. E hoje ainda tive a entrevista cedo, né? Participação na rádio. Foi muito legal mesmo. Vale a pena vocês assistirem. Vou deixar, ficou lá no YouTube daí, tá? Boa noite, esse tema interessa. Cláudia, que bom ver você por aqui. Marcelo, pessoal chegando. Vamos lá, sejam bem-vindos. Hoje eu não tô assim naquela expectativa que vamos bater 80 pessoas na live, porque sextou, a galera tá pros barzinhos, né? E nós agora que tá meio calor, sem etiqueta pra me irritar, graças a Deus, gente. Que era aquela etiqueta ontem me pinicando? Mando, eu vou deixar o link, vou compartilhar aqui nos stories da participação na rádio hoje. Eu, gente, não posso, não pode me dar um microfone. Se me der um microfone, eu não largo mais. Que eu adoro falar em público, adoro uma palestra, adoro uma live. Gente do céu, adoro dar aula, adoro. Eu até parei de dar aula no curso de graduação por questões óbvias, né, de tempo e de questão financeira também, porque não compensa. Eu amava, eu dava aula por amor mesmo. Aquilo era só por amor. Eu falava para os meus alunos, eu tô aqui só por amor, porque que eu ganho em um dia no consultório, eu trabalho o mês inteiro para dar aula. Mas, agora que eu tenho o curso, eu fico mais feliz ainda, porque eu tenho como ser professora de novo, né? Eu adoro. Gosto muito. Então, bora lá pra nossa live de reganho. Vamos lá, quero ver. Cadê o pessoal dos grupos? Cadê o povo que ainda não entrou? Esse tema de hoje é muito importante, gente. Que isso? Eu quero aproveitar e pedir, você que tá aqui acompanhando, encaminha essa live pra alguém que você acha que pode ser útil, pra alguém que fez a bariátrica ou que vai fazer. Inclusive, a cirurgia bariátrica, o reganho de peso, começa antes da pessoa operar. Antes. Porque, olha, reganho é muito comum e começa antes, porque às vezes a pessoa já entra na bariátrica sem ter tanto conhecimento, sem ter feito um pré-operatório muito bem feito, sabe? Então, assim, não para todo mundo, mas eu digo assim, para uma boa parte das pessoas começa antes. Hoje ainda, a POB... então, Karina, já vou te explicar que o reganho começa antes. Porque sabe assim, hoje me perguntaram na caixinha de perguntas se eu faria bariátrica, né?
E eu falei o seguinte, que se eu precisasse de uma quimioterapia, eu faria. Se eu precisasse de uma hemodiálise por uma doença renal, eu faria. Se eu precisasse usar insulina por conta de diabetes, eu também usaria. Então, se eu precisasse da cirurgia para tratar a obesidade, eu também faria a cirurgia. Só que, diferente de alguns outros tratamentos, e por exemplo, a hemodiálise requer também uma mudança de hábitos da pessoa, porque senão é muito sofrido, né? E, inclusive, eu ouso falar que, olha, a tal da hemodiálise, eu acho que é uma das piores coisas que uma pessoa pode passar na vida, sabe? E requer muito esforço, muita mudança, a pessoa precisa abrir mão de muita coisa, sabe? Então, eu faria sim a cirurgia se eu precisasse, porém, eu já entraria na cirurgia com a cabeça de mudar a vida. Porque não adianta você operar achando que a cirurgia vai trabalhar por você. Nos primeiros meses, até sim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, preparando pra fazer bariátrica. Já tem medo, e é isso mesmo, tem que ter mesmo. Porque até hoje cedo na entrevista lá na rádio, eu comentei que, concorda, né? É isso aí. Eu comentei que obesidade é uma doença e não tem cura. Aí até tinha uma pessoa, né, duas pessoas próximas, assim, ali na entrevista, eles se assustaram com isso. Eu falei, de fato, bariátrica é o tratamento para a obesidade, mas a obesidade não tem cura, tem controle, e a bariátrica é uma ferramenta que ajuda a controlar a obesidade. Olha só, que judiação é. Gente, a hemodiálise é muito puxada. E veja, se você precisasse fazer uma hemodiálise e fosse proibido de comer, sei lá, feijão, churrasco e de tomar água, você ia contra? Não ia. Então por que na bariátrica insistem em comer errado, entendeu? Por que isso? Quantos quilos eu tenho que estar pensando para fazer bariátrica? É por IMC. IMC entre 35 e 40, 35 e 39,99, associado a doenças, né, que a gente chama de comorbidades, ou IMC acima de 40 sem comorbidades, tá bom? Então não é o peso bruto, né, o peso sozinho, mas é o IMC, tá? IMC, você vai pegar o teu peso e dividir 2 vezes pela tua altura, e aí você vai ter o teu índice de massa corporal, tá? Então, como eu tava falando, o reganho de peso começa antes da cirurgia, já quando a pessoa vai para a cirurgia com um pensamento errado. E aí que ela vai poder comer de tudo um pouquinho, que a vida segue normal, que a pessoa vai emagrecer mesmo. Tem muita gente que não sabe que pode acontecer o reganho de peso, entendeu? E a pessoa se assusta. Quando eu falo aqui no consultório que, olha, você pode voltar a um peso maior do que quando você operou, a pessoa toma um susto. Porque ela acha que, de repente, olha só, operou com IMC, com 56 IMC. Então, tem muita gente que realmente não sabe da possibilidade de reganho e não sabe que a obesidade é uma doença e ainda que a obesidade não tem cura, e sim tem tratamento. Porque as células do nosso corpo, elas não morrem, elas não explodem quando você emagrece, elas continuam lá. Então, é muito fácil você reganhar de novo. E além disso, o teu corpo registra o teu maior peso que você chegou na vida. Então, a obesidade é uma doença muito complexa e que a cirurgia é um dos tratamentos, mas não é a cura. Obesidade não tem cura, obesidade tem tratamento. A maioria das pessoas que conheço teve reganho, olha só. Infelizmente, o reganho é muito presente e eu acredito que está muito relacionado à questão da não mudança da vida, dos hábitos e principalmente a falta de esclarecimento antes. Por isso que eu falei que o reganho de peso começa antes. Hoje, apesar da correria, minha secretária me chamou para ver uma mensagem que a gente recebeu. A pessoa falou assim: oi, tudo bem? Queria saber se dá para agendar uma consulta hoje, um encaixe hoje, para fazer a bariátrica.
Daí ela perguntou, né, se a pessoa tem o laudo já ou se ela tá com a cirurgia marcada. Porque às vezes acontece da pessoa, eu vou operar, sei lá, hoje é sexta, eu vou operar amanhã, no sábado. Eu já cansei de fazer consulta dentro do hospital, né? Eu vou operar no sábado, minha cirurgia foi adiantada, ou vou operar segunda. Então, assim, eu dou meus pulos e encaixo a pessoa, que eu não vou deixar a pessoa operar sem saber pra que lado nasce o sol, né? Embora ela já devesse ter agendado antes. Mas não, né? Ele falou assim, não, eu preciso do laudo. Daí, minha secretária falou, não, ela não dá o laudo, né? Em primeira consulta. Então tá bom, eu vou ver o que eu faço. Mas assim, a pessoa entrou em contato hoje, querendo uma consulta pra hoje e querendo o laudo hoje. Oi? Oi, gente, não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim. E eu sei que tem profissional que vende laudo. Que o paciente vai em uma consulta e a pessoa dá o laudo. Mas isso é uma tremenda irresponsabilidade do profissional. Porque o paciente muitas vezes não sabe do processo. E aí, como tem muito desencontro de informação, o paciente fica perdido. Claro que, né, o paciente tem que estudar também e se informar, né? Podia estar aqui assistindo essa live, mas nem sempre isso acontece. Você vai no profissional, você confia nele, né? Presume-se. Assim como eu, há 8 anos atrás, fui fazer fisioterapia depois de uma cirurgia e eu achei que o fisioterapeuta estava fazendo o negócio certo. E não estava. Fez uma tremenda de uma nhaca no meu joelho que eu tive que operar de novo. Então, assim, eu entendo também o lado do paciente, que se a gente vai no profissional, a gente tá confiando nele. Se a pessoa dá, de repente, o laudo em primeira consulta, né, o paciente acha que tá tudo certo. Mas não é bem assim, porque a bariátrica precisa de preparo. E se você entra sem instrução, o negócio dá ruim lá na frente. Deixa eu ver aqui os comentários. Vamos lá. Se você tá gostando, dá corações, que eu gosto de corações, gente. Corações. Fiz minha bariátrica em 2007 e tive reganho de 22 quilos. O que é considerado reganho? Até anotei, pra não me perder aqui, 50% do peso perdido, tá? Ou 20% do peso perdido mais comorbidades. Exemplo, você tinha 100 quilos, emagreceu 40, tá? Desses 40, você reganhou 20, então você teve reganho. Ou desses 40 quilos que você perdeu, você reganhou 8 quilos, mas apareceu de novo uma diabetes, uma pressão alta, um probleminha assim, reganho. Porque é esperado que ao longo da vida o paciente aumente de peso, tenha um reganho, seja em massa gorda mesmo, que não é o ideal, ou em massa magra. Então o peso ele vai aumentar um pouco. Agora, quando esse reganho é acima de 50%, igual ou acima de 50% do peso perdido ou 20% mais comorbidades, é considerado sim um reganho e é um insucesso da cirurgia, né, do tratamento. Então, olha só, se você fez a bariátrica e teve 22 quilos de reganho, você você perdeu, sei lá, 30, 40, então realmente é um reganho, né? Vamos lá. Paloma, sim, pode acontecer nos dois métodos, tá? Tanto o bypass quanto o sleeve. E daí tem gente que diz assim, eu quero fazer bypass porque emagrece mais. Quero fazer bypass porque tem menos reganho. Não, tem nos dois. Eu tenho paciente com sleeve que tá, impecável, com anos de pós-body. E eu tenho paciente com bypass que tá maravilhoso. Assim como eu tenho nos dois casos que já tiveram reganho. Eu tive, gente, paciente rebelde que nem chegou na meta. Fez bypass. Nem chegou na meta. Que já começou a avacalhar. Já começou a avacalhar total. Já no primeiro ano, com 6 meses, a pessoa já tava comendo tudo errado. Aí fugiu do consultório, né? E isso que eu não dou bronca aqui, não. Fugiu do consultório. Quando eu vi, menos de 1 ano, aí voltou. Não tinha nem atingido a meta e fez bypass. Então, existem critérios, indicações e contraindicações para ambas as técnicas, mas ambas você consegue ter um bom resultado.
O que acontece? Bypass, você até pode emagrecer um pouquinho a mais. Só que no sleeve, se você compensar com um pouco mais ali de exercício, por exemplo, você chega lá, tá? Você chega lá. Letícia, que é uma pessoa que eu acompanho aqui, uma influencer muito querida, ela fez sleeve, emagreceu pra caramba. Eu tô com 42 de IMC. Você acha normal pra fazer bariátrica? Tem critério, assim, claro que tem que avaliar o teu caso, mas teria critério sim. Já tentei de tudo e não consigo eliminar o reganho. Veja, o tentar de tudo como? Quando o paciente chega e diz, eu já tentei de tudo, eu acredito, mas às vezes ele tentou de tudo que ele conhece e tentou errado. Então, às vezes você não esgotou todas as possibilidades, né? Problema de saúde, recém-operada, trabalha com uma... Ai, Késia, é duro isso. É que assim, ó, também vamos ver o seguinte. Quando o paciente opera os primeiros dias, o primeiro mês ali, existe um protocolo da equipe. Aí acaba sendo igual para todo mundo, mas a gente consegue fazer adaptações também, conforme necessidade. Mas existe um protocolo a ser seguido. Agora, quando você já volta a comer, aí não tem isso. Aí é personalizado, tá? É de acordo com a tua rotina. Vamos lá. 6 meses. Olha que bom. Vamos lá. Peso, Cristina, não tem como saber. Foi o que eu falei. 92 quilos, pode ou não pode. Depende do teu IMC. Pega o teu peso, 92, pega na calculadora, divide pela tua altura. 92 divididos por 1,63. Divide de novo o resultado por 1,63. E aí você vai ter o teu IMC. Mas quem vai dizer se você pode ou não é o médico, tá? Pelo IMC existe essa tabela, esses critérios bem objetivos. IMC entre 35 e 40 precisa ter doenças, 3 doenças associadas. IMC acima de 40 não precisa ter doença associada, tá bom? Ó, Babi, 4 anos de bariátrica, engordei 15 quilos, estou desesperada. Então você está no lugar certo, tá? Porque não existe problema sem solução. Fique aqui até o final dessa live. Oi, Pauline, querida. Não tenho comorbidade. Ó, Cristina, já respondi aqui, tá? Tem que fazer o IMC. Dia 125, deixa eu dar uma olhadinha, senão eu não consigo acompanhar todo mundo. Tenho 40, o reganho é complicado, 3 anos de bariátrica, eu nunca tive. Cíntia, meus parabéns. A Cíntia é minha paciente e ela é muito regradinha, ela faz direitinho as coisas, tá? Aí, Elisângela, não é só o cálculo de calorias, envolvem outras coisas também, mas principalmente ajuste de macros, principalmente proteínas, né? 19... tenho 19 dias de bypass. Viu? Eu respondi tua pergunta na caixinha. Respondi em vídeo. Não, tá bem bom. 84 quilos, tá? Primeiro mês, o esperado é de 8 a 10% da perda de peso. 8% corresponde a 6 quilos. Já bateu a meta com 19 dias, tá? 10% é 8,5 quilos. Então aí nos próximos 20 dias você já consegue bater tua meta, tá? Fique tranquila. Ó, 2 anos e meio, reganho de 7 quilos. Veja, aqui nesse teu caso, não é considerado um reganho, mas você tá no caminho. Então, o problema não é assim, engordei 7 quilos ou ganhei 7 quilos a mais na balança, mas é de massa magra. Joia! O problema é você não parar de ganhar, entendeu? Ou se você está ganhando peso de forma que não é saudável, porque você está comendo errado, porque você está abusando, porque você desconta tudo na comida, então aí você está no caminho do reganho mesmo, ele está batendo na tua porta, tá? Vamos lá. Como que começa o reganho? Falei que lá atrás, começa antes da cirurgia, quando você não faz um pré-operatório bem feitinho. Mas, escutem isso com muita atenção. Na maioria das vezes, o reganho começa quando tá tudo bem. O reganho começa quando está tudo bem. Veja, todo mundo aqui que teve reganho, a maioria emagreceu bem. Concordam comigo?
dá aqui corações, tá? Dá aqui corações. Os macros, Elisângela, é carboidrato, proteína, gordura da dieta, como que você balanceia. Eu já vou chegar nessa parte, tá? Fica aqui na live. Todo mundo emagreceu, certo? Bora lá, vamos lá. Coraçõezinhos, emagrecer. Quando que você começou a relaxar? Quando tava tudo bem. Ah, porque eu emagreci, tô magro. Aí, como você tá bem, algum abençoado chega e fala assim: ah, teus exames estão bons, não precisa mais tomar vitamina. Ou quando alguém fala assim: ah, não, mas você emagreceu, você pode, é só um pouquinho. Gente, o reganho começa quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem. Então é esse que é o BO. Porque daí você relaxa, entendeu? Você sai daquele estado de alerta, você perde o medo. Você já viu que o dumping não mata, a hipoglicemia pode matar, mas que o dumping você passa mal, sobe, vê Jesus, dá um oi pra ele e volta, mas você tá ali. Você já viu que tomar uma cervejinha não dá nada, que tomar um refrigerante não dá nada, que se entupir de café também não dá nada, que um docinho no máximo vai dar um suador, mas passa. E aí você vai relaxando. E aí foi assim: ah, mas é só um pouquinho, eu como tão pouquinho. Ou, ai, mas é só hoje. E aí o só hoje começa na sexta-feira. Ai, mas sextou, né, galera? Sextou com essa de cerveja. Cerveja com essa. Brincadeira, tá, gente? É um trocadilho. Começou com uma cervejinha na sexta. Aí no sábado, ai, é só hoje, vou comer uma feijoada aqui, ai, é só um pouquinho. Aí no domingo é um sorvetinho, mas ai, é só um pouquinho, né? Aí na segunda-feira, você pensa: ai, mas eu não fui não fui na academia hoje, ai, mas que vontade de um docinho, mas ai, é tão pouquinho, eu vou comer só um Kit Kat. Aí na terça, você pensa: puxa, mas é só um pãozinho francês. Na quarta é só um pãozinho de queijo. Na quinta é só um pedacinho de bolo. E aí todo dia é só um pouquinho, é só um pouquinho, é só hoje. E aquele pouquinho vira um montão. Eu tenho uma paciente que ela fala claramente pra mim que ela tem inveja de certas pessoas que emagreceram. Ela chega aqui e fala assim: por que fulana emagrece e eu não? Por que fulana tá magra e eu não? Aí eu falei: porque a fulana não fica no só um pouquinho como você fica. Aí eu peguei aqui o diário alimentar dela e aí era exatamente como eu falei: ah, mas é só um pãozinho de queijo na terça-feira, mas é só uma paçoquinha na quarta, mas é só uma cervejinha na quinta, e aí desse de pouquinho em pouquinho ela não tem resultado. Então, veja se não faz sentido. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz sentido? Então é isso. Sabe? Agora, Karina, por exemplo, se alguém chegar e falar assim: ó, você tem um problema no rim, você pode perder um rim, você pode ir para uma hemodiálise, você tá proibida de botar uma gota de álcool na boca, você vai tomar? Não vai. Então pensa a partir de hoje que você tá proibida de colocar uma gota de álcool na boca. Você quer tomar? Tome. Mas o teu risco é grande. Entendeu? E aí um pouquinho, eu sempre brinco o seguinte com meus pacientes: se eu falar pra você, ó, Aline que acabou de entrar, Aline, aqui tem um veneninho de rato, tá? Deixa eu pegar aqui uma bolinha aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é um veneninho de rato. E eu falar assim: Aline, Simone, pega aqui, ó, pra você comer. É só um pouquinho, tá? É um veneninho de rato, é tão pequenininho, é só um pouquinho. Você vai comer? Você não vai. Por quê? Porque é um veneninho de rato. Olha os remédios, gente, remédio pra pressão é desse tamanico. E olha o mal que faz. Aí vocês falam: ah, não, mas é só um pouquinho. Gente, então para com essa história que é só um pouquinho, tá? Porque o só um pouquinho leva vocês pro buraco. Gente, parece que a Nutri tá contando minha vida. Aqui vocês estão vendo a prova que eu conheço o meu eleitorado. Gente, eu sei do que eu tô falando.
São anos de experiência aqui no consultório. São anos atendendo, estudando. Eu conheço vocês. Então, o reganho começa antes de você operar. O reganho começa quando você acha que tá tudo bem, porque tá tudo bem, você começa a relaxar e aí você fica na fiusa do só um pouquinho, né? E aí no só um pouquinho você acaba com o teu intestino, você destrói o teu intestino comendo um pouquinho de coisa errada, de bruxaria todo dia, sabe? Então, por exemplo, não, Karina, você bebe água demais, porque se você tá consumindo muita bebida alcoólica, você tá desidratando. Então, você tá tomando bastante água também por isso, né? Vamos lá. Então, essa história do só um pouquinho, quando você não prioriza a qualidade da dieta. Quem me fala? Eu tenho sede mesmo. Karina, mas pode ser resistência à insulina, pode ser desidratação, tá? Pode ser sim. A gente vê pelo hematócrito também. Agora vamos lá. Que eu tava falando, da disbiose. Veja só. Deixa eu tomar um gole d'água. Então, quando você não prioriza a qualidade da tua dieta e você vai nessa fiusa de só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, você lesiona o teu intestino, entendeu? Porque a questão é essa, não é só a quantidade. Se você pegar um veneninho de rato e comer todo dia, não vai te fazer mal? Embora ele seja desse tamaninho, sabe? Então não é assim, mas eu como só um pouquinho. Mas se você comer errado, você vai fazer mal pra você. Se você comer errado, vai machucar teu intestino. Vai mudar lá a tua microbiota, entendeu? Então, assim, vai ter problema se você ficar nessa história de só um pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho, vai dar ruim. E de pouquinho em pouquinho, você consegue ingerir um volume grande de calorias. Veja, eu falei anteontem, que um pacote de biscoito de Doritos é equivalente a 17 pães. Eu falei que um pacote de biscoito de polvilho tem mais ou menos umas 400 calorias. E aí você vai comendo, roendo o dia inteiro um pacote de biscoito de polvilho, por exemplo, você exagera na quantidade, na caloria. Então, quando você vai comendo de pouquinho em pouquinho, você pode sim ultrapassar e muito as calorias e isso pode te levar ao reganho de peso, tá? Essa semana eu só comi verduras e carne. Isso não é bom, você precisa do carboidrato. O problema não é o carboidrato. O problema é o teu prato ser recheado de carboidrato e não ter a proteína. Lá no curso, eu ensino as meninas, falo as meninas que até agora só tem alunas, mas eu ensino elas a montarem o prato do bariátrico. Que o prato do bariátrico, ele precisa ter proporção. Então, não é só carne e verdura, você precisa do carboidrato também, entendeu? Tenho dificuldade em evacuar depois da bariátrica. Não é comum e não é normal. Aliás, comum pode até ser, mas não é normal não. Intestino preso pode ter várias causas. Eu sempre digo o seguinte, a gente parte do básico para o mais robusto. Avalia sinais e sintomas interligados, ver se a pessoa está fazendo o básico, se está fazendo o básico bem feito e não está funcionando, e a gente vai afunilando para estratégias mais avançadas e tentando investigar o que está acontecendo. Gente, isso não é normal, tá, Sandra? Intestino muito preso pode fazer mal para N motivos, e pode sim contribuir para o reganho de peso por causa da alteração da microbiota intestinal, tá? Dá para consultar assim online, tá? Então vamos lá. A história do tá tudo bem, você começa a relaxar. A história do só um pouquinho, você chega numa disbiose e também aumenta o consumo calórico. E aí agora chegando na questão das proteínas. Quando você não bate meta de proteínas, você tem, vou colocar aqui a grosso modo, tá? 2 grandes problemas. Na verdade, muitos problemas, mas 2 eu quero trazer aqui. Não batendo meta de proteínas, você perde muito mais massa magra.
Massa muscular é um tecido ativo, é um tecido que gasta caloria. E por isso facilita você chegar num reganho de peso. Porque você tá emagrecendo e você tá perdendo muita massa muscular, muita massa magra, e aí você perde aquele tecido que gasta calorias. E aí o teu metabolismo vai ficando cada vez mais lento, entendeu? Então aí por isso que é complicado. Então primeiro porque você perde muita massa magra, e segundo porque quando você não bate meta de proteínas, você tem uma maior tendência a ficar beliscando porcaria ao longo do dia inteiro. Porque se você não bate meta de proteínas, é porque provavelmente você está comendo muito carboidrato. O carboidrato, ele enche na hora, mas ele tem uma digestão muito rápida e você nunca vai ficar satisfeito, e aí vai entrar naquela onda de ficar beliscando e junto perde massa magra. Então é o combo perfeito para você chegar no reganho. Por isso que eu fico aqui buzinando no ouvido de vocês sobre o raio da meta de proteína. Quem que dá o raio da meta de proteína? O nutricionista. Se o teu nutricionista não deu, cobre. Chega e pergunta: doutora, qual é a minha meta de proteínas? Que eu vi uma outra nutri lá no Instagram, elas vão querer matar nós. Que fala da meta de proteína. Deixa eu ver aqui. Qual que é o pior, arroz ou macarrão? Eu acho que os dois são pobres, sabe? Então assim, eventualmente não tem problema você comer, né? Mas eu optaria por carboidratos mais ricos, tipo batata doce, batata salsa, mandioca, inhame, né? Melhor. Hoje eu senti muita tontura mesmo seguindo certinho a dieta. Mas aí tem que investigar, não é muito normal não. Quem tá na menopausa dificulta emagrecer um pouquinho, tá? Mas é contornável. A meta de proteínas, como que é? Deixa eu contar aqui. Vão me matar, é isso mesmo. A meta de proteínas a gente calcula por peso ideal. E eu gosto de calcular, ter uma noção também do peso atual, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tá pesando 100 quilos e fez a bariátrica, não tem como a gente usar 1,5 gramas de proteína por quilo de peso atual, porque ela não ia conseguir atingir. Então a gente usa por quilo de peso ideal, mas eu gosto de saber também 1 grama de quilo de peso atual para ficar... Eu gosto de fazer uma média. Lá no curso tem uma aula que eu ensino você a calcular a tua meta de proteínas. Mas proteína calórica, minha filha, tudo é calórico nessa vida, até alface é calórica, entendeu? Só que aqui tem um pulo do gato, o ouro do negócio. A proteína gasta caloria para ser digerida, entendeu? Carboidrato bem pouquinho. Então, além disso, tem o efeito térmico dos alimentos, que aí a proteína gasta, o nosso corpo gasta mais caloria para poder digerir a própria proteína, entende? Então, de 100 calorias de proteína, você não vai absorver aí 100 calorias de proteína. Você vai absorver menos, 70, 80 calorias. Ao passo que um carboidrato você vai absorver 100% praticamente. Ah, tá. É que assim, ó, Val, veja. Se você bate a tua meta de proteínas comendo, beleza. Só que é muito difícil o bariátrico bater meta de proteínas só com a comida. Então, por isso que o whey protein acaba sendo um aliado, entendeu? Ele não é obrigatório, mas ele é muito útil nesse sentido, porque é muito difícil você conseguir atingir a quantidade de proteínas que você precisa só pela dieta, sem o suplemento. Porque, veja, vamos lá no exemplo do ovo. Um ovo pesa na balança 50 gramas, certo? Só que um ovo não é proteína pura. Então, 50 gramas de ovo, que é uma unidade mais ou menos, vai ter em torno de 7 gramas de proteína. Então, se você tem uma meta de 70 gramas de proteína por dia, por exemplo, e supondo que você fosse comer só ovo, você teria que comer 10 ovos no dia, entendeu? 100 gramas de carne tem em média de 25 a 30 gramas de proteína.
entendeu? Então, gente, o whey protein, 30 gramas de whey protein tem em média de 22 a 27 gramas de proteína, entendeu? Então, em um scoop de whey, você pode estar consumindo de 3 a 4 ovos. O equivalente a 3 a 4 ovos. Então, não é muito mais fácil você pegar um scoop de whey e dissolver em água e tomar em 150 ml, ou você dissolver, fazer um creminho e comer com fruta, do que você comer 4 ovos? Se você consegue comer 4 ovos, ok, de uma vez só. Mas dificilmente você consegue, entendeu? Então, por isso que o whey é estratégico, ele não é obrigatório. Mas eu digo que ele é quase obrigatório, porque é difícil quem consegue bater a meta de proteínas assim. Entenderam? Tá ficando claro? O peso estaciona normalmente perto do 2º ano de cirurgia. 1 ano e meio, 2, o peso dá uma estacionada, tá? Fica na menopausa um pouquinho mais difícil mesmo a perda de peso, mas não é impossível, tá? O frio intenso. O frio intenso também quando você tá perdendo bastante massa, quando você tá perdendo muita massa magra. É lógico que a gordura é isolante térmico, mas também quando você tá perdendo muita massa magra. Olha, o cuscuz você pode diminuir, mas você não precisa tirar 100%. É só você tentar dar uma equilibrada. Então, por exemplo, ao invés de você comer só cuscuz, ou cuscuz com queijo, um cuscuz com frango ainda é melhor, entendeu? Ai, Luana, que amor. Obrigada. Quanto de proteína pode consumir? Depende. Como saber se um whey é bom? Seguindo a Nutri aqui, o whey tem que ser limpo, em termos de composição, tem que ter uma boa quantidade de proteína por dose. Lá no curso tem um guia de whey protein, que eu ensino tudo sobre o whey, inclusive 2 marcas que vocês podem comprar. Vamos lá. Então, vamos lá. Falta... Sandra, maravilhosa! Cheguei bem nessa. Era o último item, mas eu vou antecipar. Sim, falta de vitamina engorda. Engorda por... Na verdade, ele engorda por um mecanismo indireto e dificulta emagrecer por um mecanismo direto. Veja, se você tá com a ferritina baixa, uma ferritina em 5, em 15, se você tá com uma B12 em 200, você tem ânimo, força e disposição para fazer, para viver, para fazer o que precisa ser feito? Você tem ânimo e disposição para treinar? Você nem consegue treinar, entendeu? Você tá com uma ferritina baixa, com anemia, você vai pra academia, você começa a ter taquicardia, palpitação, sabe? Você tá com uma B12 baixa, você só quer ficar deitado na cama, cansado, porque, meu Deus, a alma e o corpo não estão conectadas, entendeu? Então, assim, quando você tá com deficiência de vitaminas, você não consegue pôr em prática o que precisa. E por outro lado, a nossa tireoide, que é o maestro do nosso metabolismo, ela precisa de nutrientes para trabalhar. Nossa tireoide precisa, principalmente, de zinco, selênio, vitamina A, ferro. Tireoide precisa de ferro, pelo amor de Jesus Cristo. Tireoide precisa de ferro. Precisa de vitamina D para fazer conversão de T4 e T3. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de vitamina, gente. Se você não tem vitamina, a tua tireoide vai dar pane. Por isso que é uma das coisas mais comuns na face da Terra. A pessoa começa a comer... O que vem primeiro? O hipotireoidismo ou a obesidade? Normalmente vem a falta de vitaminas, né? A pessoa tá lá antes da bariátrica mesmo, come mal. E aí, comendo mal, a tireoide dá pane. E aí, a tireoide dando pane, ela começa a dificultar emagrecer, tá? Onde que tem ferro sem ser feijão? Karina, feijão tem ferro, mas é tão pouquinho que o bariátrico precisa de ferro de suplemento, tá? A carne tem muito ferro também, mas o bariátrico, assim, ó, a base da pirâmide do bariátrico é suplemento. Vocês sabiam que existe a pirâmide do bariátrico? Bariátrico pode fazer jejum intermitente? Eu não recomendo.
Já vi na literatura que poderia ser considerado jejum intermitente a partir de 2 anos, mas principalmente quando a pessoa consegue comer uma quantidade razoável de comida, senão ela vai ficar desnutrida, né? Assim, o desnutrida, não tô falando de peso, desnutrida de falta realmente de nutrientes, tá? Gente, que bom que vocês estão gostando. Dá corações aqui, quero ver, encaminha essa live. Gente, tem pirâmide do bariátrico. É ideal, é importante uma vitamina? Sim, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Lá no curso eu tenho uma aula que eu falo da pirâmide do bariátrico. Não me lembro em qual aula que tá, mas tem sim. Tem sim. Porque assim, ó, a base da pirâmide do bariátrico são as vitaminas. A base. Então, assim, não é que a alimentação não seja importante. É lógico que é. A alimentação é muitíssimo importante. Só que o bariátrico, ele não pode achar que ele vai consertar as deficiências e extrair todos os nutrientes da comida. Ele precisa mesmo das vitaminas, tá? Então, o que mais aqui é isso aí, pirâmide do bariátrico temos. Sobre o jejum intermitente é isso que eu falei. Vitamina B12. A vitamina B12 não... Na verdade, a gente tem a Dosemaste e tem a citoneurin, mas eu não gosto muito da citoneurin, por conta que ela é cianocobalamina, eu prefiro a Dosemaste, que é metilcobalamina. Todas as vitaminas estão dentro do poli, sim, mas sim e não. Sim e não. Por quê? Gente, eu não vou dar muito spoiler de suplemento. Não vou dar muito spoiler de suplemento, porque na jornada bariátrica tem uma aula que eu falo de suplementação. Não vou dar spoiler. Mas assim, precisa complementar, tá? O polivitamínico, por conta de lei, a Anvisa não permite que seja colocada uma dose lá superior a tantos %. E aí o polivitamínico, ele tem, né, dependendo do qual ele tem todas as vitaminas, ou quase todas, mas sempre vai precisar fazer uma complementação, tá? Mas, quero ver vocês assistindo as aulas da jornada, porque assim, aqui... Vocês estão me vendo numa live, a gente tá batendo papo, né? A gente tá aqui conversando, então aqui é a minha didática na live, ao vivo, né? Mas é legal, eu quero que vocês assistam também as aulas da jornada, porque lá é aula mesmo, é aula com slides, com figurinha, com conteúdo. Vai ter uma aula que eu falo sobre suplementos. Eu vou dar spoiler, mas eu quero ver esses corações subindo. Que bom que vocês estão gostando. Eu gosto da Fusion, hein? Gosto. Então, vou dar spoiler, porque sim, tem uma aula que eu avalio uma tabela de suplemento. Faço a comparação. Não dou o nome, né? Porque senão complica, mas tá lá. Faço a comparação, sim. E falo, essa não é boa. E se você for pesquisar, você vai saber qual que é. Então é isso, gente. Vamos lá. Que bom que vocês estão gostando aqui. Então é isso, olha. A falta de vitaminas sim pode prejudicar o emagrecimento, pode ajudar você a chegar no reganho de peso. E falta de vitaminas é um negócio muito sério, é muito grave. Bariátrico não pode descuidar das suas vitaminas, nunca, jamais, em hipótese alguma. Quando o bariátrico vem aqui comigo, eu falo, você vai tomar vitaminas para todo sempre, para o resto da vida, até você morrer. E quando você morrer, você vai levar no caixão junto. Entendeu? Pra garantir que não vai chegar no lado de lá com deficiência de vitamina, pelo amor de Deus. Então, por isso que eu falei que o reganho começa quando tá tudo bem. Porque daí assim, tá tudo bem. Daí a pessoa para de tomar vitamina. Mas tá bem porque tá tomando. Então, vitaminas sim é essencial. E não fiquem brincando com isso, tá? E vitamina, o negócio é sério. E tem diferença de preço. E tem diferença de composição. E não troca, é isso aí. E na aula da jornada bariátrica eu falo mais ainda, tem uma aula então que eu falo sobre as vitaminas, explico mais a respeito disso. No curso também eu falo mais sobre as vitaminas. Tem uma aula lá que eu falo sobre suplementação, discorro bem. E como tem as aulas também ao vivo no final de cada módulo, vocês podem tirar dúvidas, né? Isso sem contar no nosso suporte também, que tem o nosso suporte semanal.
Ah, olha só, Jana, como faço para parar de sentir fome? Veja, você não precisa ter medo da fome. Sentir fome não é ruim. O problema é como que você encara essa fome. Agora, essa fome pode ser porque você está comendo errado. Você não está colocando proteína, fibra, legumes, vegetais, e aí sim vai dar ruim para você. Então, precisa ser um prato equilibrado. Não é só carbo, tem que ter carbo, mas precisa ter os outros nutrientes. E proteína é o que mais dá saciedade. Por isso que é tão importante o consumo das proteínas. Então, vitaminas é isso. Assistam, mais uma vez, assistam as aulas da Jornada Bariátrica, porque lá vocês vão ver como que é a minha didática dando aula. Que aí, se vocês... Bom, vocês vão aprender muita coisa de graça, conteúdo gratuito, de qualidade, feito slide, tá? Vocês vão ver como que é a minha didática dando aula. Mas também, vocês vão conseguir distinguir se quero... Nossa, gostei da didática, gostei da live, gostei das aulas. E aí você pode se animar e vir pro time, né? Vem pro time da Bariátrica de Sucesso. Meu clube de campeões. Barimaps. O clube de campeões. Aquelas pessoas que pegam a sua Ferrari e botam pra rodar, né? Então, se você quiser participar do time de campeões, as inscrições do Barimaps estarão abertas nos próximos dias aí pra frente, tá? Mas assistam a jornada porque vocês, inclusive, vão ter uma surpresa. Surpresa! Na aula eu conto, tá? Um copo de whey pra mim é muito, enorme. Veja, você não precisa diluir com 300 ml. Você pode fazer uma diluição menor. E você não precisa virar de uma vez só. Que isso? Você toma de pouquinho, entendeu? Mas toma esse whey. Para de história. Juliana, eu indico no sentido que, como eu falei, é difícil o paciente que consegue bater meta de proteínas sem o whey protein, né? Então, assim, se a pessoa conseguir, ok. Mas é mais difícil. Credo, não, gente. B12 baixo assim não dá. Não é obrigatório o whey hidrolisado, mas é porque a digestão dele, a absorção é facilitada, né? Aí que tá, o concentrado ele tem lactose e tem uma menor quantidade de proteína por dose. Eu particularmente indico isolado, tá? Assim, se o paciente não tem condição financeira de comprar um isolado e não tem intolerância à lactose, até ok. Libero. Mas eu prefiro o whey isolado porque ele tem uma maior quantidade de proteína por dose e, obviamente, a digestão é melhor. E, em tese, se ele tiver lactose, é uma quantidade muito pequena, enfim, não é pra ter, né, lactose no whey isolado. Então, via de regra, eu prefiro o isolado mesmo, não necessariamente o hidrolisado. Mas, assim, tem que avaliar, né, tem que avaliar individualmente, tá bom? E aí, por fim, a gente vai chegando, então, no último erro que leva o bariátrico pro buraco do reganho de peso. Então, primeiro, vamos recapitular aqui rapidinho. Primeiro erro, tá tudo bem, e a pessoa relaxa na vida, né? Aí, daí é só um pouquinho, e é só hoje, o só hoje vira todo dia, um só pouquinho vira um montão. Nesse só um pouquinho, você come um monte de calorias e acaba ferrando com o teu intestino porque você não prioriza a qualidade. Aí você não bate meta de proteínas, não toma vitaminas e por isso você entra na onda de ficar beliscando o dia inteiro. E beliscar, minha gente, vamos ser sinceros aqui comigo. Ninguém vai beliscar brócolis, né? Ninguém vai beliscar cenourinha baby, tomatinho cereja. A pessoa belisca o raio da bolachinha. Bolachinha, biscoitinho de polvilho, pipoca, pão, torrada, sabe? Pão, torrada e assim vai. Então a pessoa fica beliscando e só beliscando coisa que não presta, beliscando coisa calórica. Ou, gente, já viu o pessoal beliscando fruta. Gente, não é porque é fruta que é saudável, a fruta é saudável, é boa, que você pode comer à vontade, que você pode passar o dia beliscando fruta. Porque sim, vai ser ruim. Se você passa o dia inteiro beliscando queijo, gente, não dá. Porque o queijo é calórico, o queijo é gorduroso. Se você belisca um monte de queijo, você vai chegar na hora de sentar e fazer uma refeição decente, você não vai fazer essa refeição decente.
aí você não vai bater meta de proteínas. Vocês estão entendendo que é um negócio vai puxando o outro, sabe? Uma atitude vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra. Mas eu colocaria aqui 2 dicas para você começar a combater o reganho de peso. 2 dicas. Por onde que eu começo, Nutri? Socorro Deus, eu faço tudo errado. 3 dicas. 1, tome vitaminas. 2, ponha rotina nessa vida. Rotina, tá? Rotina. Não é ficar beliscando de hora em hora, de 2 em 2 horas. Para com isso. Ah, porque eu sou bariátrico, eu tenho que comer o tempo inteiro. Não tem. 4, 5 refeições bem feitas no dia, batendo meta, tá ótimo. Não, gente, beliscar banana, não. Para com isso. Você fica beliscando, chega na hora de comer, não come. Aí vai dizer, ai, Nutri, mas não consigo comer carne. Uai, tá com o estômago cheio. Não, para com isso. Então, tomar vitaminas, botar rotina nessa vida e priorizar as proteínas. Eu começaria, em termos de atitudes, por essas 3 coisas. Rotina, gente, rotina. A vida precisa de rotina, sabe? Criança precisa de rotina, bariátrico precisa de rotina, sabe, gente? Precisa de rotina, né? Olha, eu não posso ficar indicando vitaminas assim, de forma aberta, porque pode me comprometer também. Por ser público aqui, vitaminas a gente não pode prescrever dessa forma assim. Mas eu ensino você a ler os rótulos e a escolher a melhor vitamina pra você, tá? 2 ovos de manhã, não tá errado não, tá? Priorizar essas proteínas aí. Tem que ver o restante do dia, né? Mas assim, ovo é uma boa, né? É uma boa. Então essas 3 dicas aqui pra você começar a combater o seu reganho de peso, que é um grande de um vilão danado. É ou não é, gente? Deixa eu ver aqui os comentários. Quero ver uma coisa. Estão gostando da live? Estão gostando da live? Hoje sextou com S de sucesso. Essa live vai... Também não é complicado, assim, ó. Eu não tenho como fazer uma prescrição, dizer o quanto... porque é algo muito individual. O Beef Protein é uma boa opção, mas também não é para todo mundo. Nada é para todo mundo. Não dá pra gente generalizar. Mas é importante que você tenha conhecimento para você sair da tua zona de conforto, para você questionar, né? Tive tanto seguidores, alunos, que com a informação questionam os profissionais, se informam, tomam melhores atitudes, evitam de jogar dinheiro fora, né? Porque veja, o quanto de dinheiro você pode jogar fora tomando um suplemento, uma vitamina errada, né? Exatamente, e você não é todo mundo, você é diferenciado, porque você, afinal de contas, deixa eu mostrar, você tem uma Ferrari, né, minha gente? Olha que coisa mais linda que eu tenho aqui no consultório. Uma Ferrari. Porque o bariátrico é como se tivesse uma Ferrari dentro de você. A bariátrica é um tratamento, é uma ferramenta que te ajuda a chegar mais rápido no teu objetivo. Mas, se você tem uma Ferrari e você não sabe pilotar, você não vai chegar a lugar algum. Se você tem uma Ferrari nas mãos e você não assume a responsabilidade, senta no banquinho do passageiro e pilota, você não vai chegar em lugar algum. Então, a primeira coisa é você aprender como pilotar a sua Ferrari e a segunda coisa é você sentar no banco do motorista e botar pra rodar isso aí. Alinhar os 4 pneuzinhos, né? Pra você acelerar isso aqui. Me dê a chave, vem comigo, vem pro time de campeões, gente, vem. Quero ver vocês. Provavelmente semana que vem eu faça mais lives, tá? Que bom que vocês gostaram. Essas lives vão ficar aqui salvas até domingo aqui no perfil. Que mais? Ó, estão desleixados. Bora lá. Isso aqui é bom pra vocês retomarem o ânimo, né? Então, quero ver vocês aqui acompanhando pelo Instagram, mandando pergunta na caixinha de perguntas. Essa live fica salva até domingo. Quero ver vocês inscritos, então, na jornada bariátrica. Independente de você entrar pro nosso time de campeões Barimaps ou não,
É uma alegria ter você por aqui e eu espero que você aproveite as aulas gratuitas da Jornada Bariátrica, porque lá tem conteúdo bom. Se você tá gostando das lives aqui, conteúdo bom também. Gente, aquela live que eu fiz quarta-feira, fiquei de cara. Foi uma live muito boa, eu nunca tinha feito nem live nem aula. Inclusive, vou pegar mais ou menos as ideias que eu trouxe na live e vou gravar uma aula extra pro Barimaps, ensinando o pessoal a ler rótulo. Ler rótulo e não ficar comprando bruxaria no mercado. Então, independente, se vocês vêm pro time, pro nosso time de campeões ou não, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo, aproveitem as lives, curtam, aproveitem as aulas da Jornada Bariátrica. E se vocês decidirem vir pro time de campeões Barimaps, vocês serão muito bem-vindos. Será um prazer ter vocês na nossa nova turma, em mais uma turma que a gente vai formar aí mais um time de campeões. Lembrando que temos várias novidades aí pela frente no curso e que vocês vão ficar sabendo dessas novidades exclusivamente lá nas aulas da Jornada Bariátrica, tá bom? Então, gente, que bom que vocês gostaram. De coração, fico muito feliz. Isso aqui também me motiva. Isso aqui é um gás, um ânimo pro meu trabalho. Que afinal de contas, se vocês não estivessem aqui, né? Isso aqui não teria sentido, não teria o porquê. Então, meu muito obrigado de coração por estarem me acompanhando aí esses dias, pela companhia, pela interação nessa semana. Foi muito gostoso, foi muito produtivo. Eu termino essa semana aqui com aquela sensação de missão cumprida, sabe? De que ajudei de alguma maneira. Ontem uma pessoa falou aqui assim, nossa, você tem uma autoestima, né? Uma boa autoestima. Falei, eu tenho, porque eu sei do valor que eu tenho e do quanto eu posso ajudar as pessoas. Inclusive porque eu vejo o feedback de vocês, né? Então isso me ajuda muito. A live ficou salva aqui no meu perfil, tá? Entra aqui no meu perfil que você consegue ter acesso aí a essas lives. E se você colocar até no computador, consegue assistir numa velocidade acelerada, né? Gente, muito obrigada. Estão aqui gravadas no feed, isso mesmo. Muito obrigada pela companhia de vocês. E até semana que vem. Até semana que vem, que tá a nossa Jornada Bariátrica, o caminho para nossa bariátrica de sucesso. Bora pegar a chave dessa Ferrari aí e fazer essa Ferrari acelerar, tá bom? Olha só que bom! Hoje aprendi que não me ensinaram desde 16 anos de bari. Que feliz! Que alegria! Isso aí! Gente, muito obrigada. Um beijão, boa sexta, bom final de semana.